Duas perguntas cabem para ser feitas, tanto para o empregado quanto para o empregador, né? O empregador quer manter um funcionário recém-contratado, em que ele gostou do trabalho, ele quer manter. O que ele tem que fazer para manter esse funcionário? E o funcionário, por sua vez, gostaria de ficar trabalhando na empresa. É isso, né, doutora? Exatamente. E o funcionário quer ficar na empresa. O que ele tem que fazer? Ele é um funcionário recém-contratado. O que ele tem que fazer para continuar trabalhando nessa empresa? Doutora Geisa, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos falar a respeito de um tema que é muito, acontece muito, mas não se fala muito sobre isso nas empresas, né? E nem em treinamentos e tudo mais. Hoje em dia, o empregador ele tem muita dificuldade de conseguir manter o funcionário trabalhando. E, por outro lado, esse funcionário que acabou de chegar na empresa também tem dificuldade de conseguir se manter na empresa. Então, por isso esse tema. A gente vai falar, a princípio, do lado do funcionário, né? Desse novo funcionário. Então, o que se espera de mim, né? O que vai se esperar de você, um novo funcionário que acabou de entrar na empresa? A palavra-chave seria comprometimento, né? Então, se você está novo numa empresa, começou agora, espera-se que você seja, no mínimo, comprometido com o trabalho, né? Ou seja, se você tem compromisso, às vezes a pessoa está no meio de um processo tirando a habilitação, né? Às vezes a pessoa está no meio de um tratamento dentário, às vezes o médico não pode esperar. Mas assim, a gente precisa, o empregador precisa perceber o envolvimento da pessoa com aquela vaga, com aquele trabalho, com aquela empresa, né? E ele precisa, naquele momento, priorizar o trabalho, né? É isso que se espera do trabalhador. Aí a pessoa vai falar assim, não, então, só porque eu entrei no emprego novo, eu vou ter que deixar minha vida de lado, meus projetos de lado? Não é isso, né? Mas a gente precisa que você esteja comprometido no sentido de priorizar naquele momento. Vai chegar uma hora que você vai deixar de estar no período de experiência e aí você vai poder tocar a sua vida adiante. Agora, tem coisas que não tem como admitir num prazo de experiência de um funcionário novo. Por exemplo, faltar, né? Principalmente se for uma falta sem justificativa. Você pedir a ausência do trabalho, mesmo que parcialmente, para manter um projeto desse, por exemplo, tirar a CNH. Ir numa consulta odontológica ou até mesmo uma consulta médica que não é uma emergência, que de repente você poderia deixar um pouco mais para frente. Então, assim, a pessoa que está chegando hoje numa empresa precisa ter isso em mente. Primeiro, você vai deixar um pouquinho de lado os seus projetos pessoais e vai se dedicar à empresa, a conhecer a empresa, as pessoas, as suas atividades, né, de trabalho, as suas tarefas. E aí, mais à frente, você toca seus projetos adiante. Assim, fica mais fácil de você se manter na empresa e ficar mais engajado com todos os processos. Ou seja, estar disponível para a empresa naquele momento em que você está começando, é isso, né? Exatamente. E isso que eu estou falando aqui parece uma bobagem, né? Parece uma coisa óbvia. Mas acontece. Acontece toda hora, né? E aí as pessoas pensam em si, pensam assim, mas não está vendo que eu preciso ir ao dentista, né? A pessoa que faz manutenção de aparelho, não está vendo que eu preciso ir toda semana ao dentista, não está vendo que eu estou no meio de um tratamento, não está vendo que eu estou no meio de tirar minha habilitação, mas a empresa não está pensando nisso naquele momento, a gente precisa da pessoa disponível, né? Aí a pessoa fica naquele jogo de empurra, aquela briga, né, com a empresa que mal chegou e aí a coisa não flui, né? Então, isso são coisas que parecem óbvias, mas que a gente precisa falar porque acontece toda hora. Aliás, tem uma coisa interessante acontecendo para quem está acompanhando a novela Império. Tem um restaurante na novela, eu não vou me lembrar dos nomes. E ali tem uma funcionária que vem a ser namorada do comendador, que é o ator principal, que é o personagem principal da novela. E ela é namorada dele e ela trabalha nesse restaurante como relações públicas. Todo dia ela sai. Toda hora. Toda hora ela sai. Ele liga, ela sai. Ele liga, aí ela vai lá pro chefe e fala assim, olha, eu tô com uma coisa urgente para resolver, será que eu posso sair? O cara, pode, não é problema nenhum, pode deixar que a gente... Toda hora ela tem que sair, o cara gentilmente deixa que ela saia. Isso não acontece, né? Lá acontece porque... No mundo real... e ela é indicação, né, do próprio namorado, sim, do namorado, né? Todo mundo conhece todo mundo, enfim. Mas no mundo real fica mais complicado disso acontecer, né? A gente precisa realmente de uma pessoa comprometida. E aí, do lado do empregador, no caso, do empresário, enfim. A gente pensa que, às vezes, a pessoa tem vagas e tudo mais, que é muito fácil manter um empregado. Não é fácil, né, manter um novo funcionário. Então, aqui, eu vou dar dicas para esse empregador, para esse empresário, para ele conseguir
estreitar os laços com essa nova pessoa na empresa, né? Então, qual que seria a primeira dica? Esse colaborador, esse novo funcionário, ele precisa de um acompanhamento diário e de um registro diário de tudo que acontece com ele. Então, desde o primeiro dia, o teu RH lá vai ter que ter essa estrutura, né, para você fazer esse registro de tudo que acontece com ele. Então, essa pessoa faltou, vai para o registro. Essa pessoa fez um pouquinho mais de hora extra, teve um bom desempenho, aprendeu fácil, vai para o registro. Essa pessoa precisou se ausentar, vai para o registro. E aí, dependendo da empresa, tem empresa que faz contrato de 30 e 60 e tem empresas que faz contrato de 45 e 45. Então, dependendo do seu caso, né, do empregador, ele vai monitorar esse prazo de experiência e vai sempre consultando o registro dessa pessoa. Antes de vencer o primeiro período, ele vai chamar esse trabalhador novo e vai bater um papo com ele. Vai querer saber como que ele está se sentindo no trabalho e vai também consultar esse registro que ele fez durante esse período. E ali ele vai poder entender se aquele trabalhador está realmente afim de trabalhar ou se não, se está afim de sair da empresa. Ali ele já reduz os custos. Por quê? Porque ele pode desligar aquele funcionário já ali antes de vencer o prazo de experiência, porque se ele desliga depois que vence, ele vai ter mais custos com esse empregado, né? Então é uma dica que eu dou para os empresários. Só que você precisa saber o seguinte, dessa conversa, desse bate-papo que você vai ter com esse novo funcionário, vão sair coisas desagradáveis também. Pode ser que saia, né? Informações desagradáveis, coisas ruins, até o seu respeito mesmo, né? A respeito da diretoria, enfim, você tem que estar aberto a ouvir, né? E se você quiser manter aquela pessoa, tentar articular a empresa de forma que melhore, né, a forma de trabalho, as condições de trabalho daquele empregador de acordo com o que ele te falar. Não vai adiantar nada você receber o trabalhador lá, conversar com ele, gostar do trabalho dele, ele está em dia, tudo certinho, e ele te falar uma série de coisas que estão sendo desagradáveis para ele e você não fazer nada, né? Então você tem que estar aberto a ouvir e a implantar melhorias. Você pode fazer isso no primeiro prazo, no vencimento do primeiro prazo, se for 45 dias, um pouquinho antes de vencer os 45. E depois no segundo prazo novamente, quando estiver finalizando os 90 dias. Assim você monitora essa pessoa, né, e de forma que fique bom para a empresa e bom também para o novo funcionário. Né? E qual que é o objetivo de tudo isso, né, no final das contas? Quando um trabalhador está numa empresa, eu faço isso nas minhas entrevistas e quando a pessoa chega na empresa. Nas empresas que eu trabalho, eu faço dessa forma, desse registro diário. Quando a pessoa sabe que há na empresa esse processo de registro diário, a pessoa já fica ligada, né? E aí a pessoa já fica meio receosa, né? O que vai para o meu registro? E hoje aconteceu uma experiência muito interessante de um ex-funcionário que queria voltar para a empresa. Ele foi demitido por um motivo que não vem ao caso e ele foi à empresa pedir para voltar. O que eu fiz? Eu abri o histórico dele e mostrei para ele. Eu não sabia que aqui tinha tudo isso, que vinha todas essas informações. Eu falei, tá vendo? Por esse motivo aqui não tem como você voltar. Então, assim, se a empresa registra, né, faz um trabalho direitinho, fica respaldada, né? E dá uma satisfação para a pessoa. O que vai acontecer com esse menino de hoje, por exemplo? Vai crescer. Vai aprender que cada dia que ele sai de casa, foi o que eu falei para ele está construindo a vida dele, né? Cada bom dia que ele dá para o motorista, para a pessoa que passa na rua, enfim, ele está construindo a vida dele. Assim como ele construiu de forma negativa os dias que ele foi para essa empresa e formou esse histórico negativo. Ok, voltamos. Pega papel e caneta aí, gente, que vai passar aqui. Nós temos aqui uma opção de vagas para quem precisa trabalhar, tem muita gente precisando trabalhar. Uma pergunta, doutora, aqui, muito se comenta, gente. Muito se comenta aqui em Teresópolis, você chega no lugar é muito mal atendido. Eu mesmo já fui mal atendido, você vê que o funcionário não está com vontade, nem olha para a sua cara. Há dias atrás, eu não sei se eu já comentei isso com você, de uma empresa que eu estava, que chegou um senhor com dificuldade para andar. Não, acho que não. Eu estava numa empresa, né? E aí chegou um senhor com dificuldade para se locomover. Esse homem é uma das figuras mais importantes da várzea, antigo empresário, hoje aposentado, tem quase 90 anos, né? Mas já deixou uma vida toda aqui em Teresópolis como empresário. Na época, comerciante, hoje são empresários, né? É empresário não que se usa. E ele era comerciante e foi comerciante no centro da Várzea há muitos anos. Então ele andando com dificuldade, queria comprar um ventilador. E aí
Eu estou lá dentro da loja, né? Eu vi que ele chegou na porta, alguém demorou a chegar para ele ficou de lá acenando, mas levaram uns 2 ou 3 minutos, alguém foi lá, mas não foi com boa vontade. E isso estava notadamente que o funcionário não queria ir lá. Aí chegou lá, o cara falou, olha, eu quero um ventilador, eu não tenho dinheiro aqui, mas eu moro aqui perto, eu vi a história toda. Eu moro aqui perto, eu tenho dificuldade, se você puder, vai ali que eu te pago. O cara voltou, vou ver com o gerente. Foi lá, falou com o gerente falou, não, prontamente pode ir lá sim. Então, e ele saiu para ir, mas ele saiu com muita raiva, ele não queria ir. Ele como não se queria. Fazendo favor. Aí, quando ele saiu, falou assim, pô, eu vou ter que acompanhar esse velho aleijado. E o cara não tem nada de aleijado. O cara não tem nada, ele tem 80 e tantos anos com dificuldade já da idade, né? Aquela dificuldade que a pessoa tem. O cara foi embora acompanhando, bom, enfim. Isso acontece, por quê? Então, na verdade, assim, na minha opinião, né, o que eu vejo por aí nas empresas, é que as próprias empresas, os próprios empresários e gerentes, enfim, gestores, têm culpa disso aí. Por quê? Aceitam qualquer coisa, né? Aceita qualquer tipo de perfil, né, a pessoa sem treinamento. Então, assim, pra pagar menos. Ou para pagar menos, ou, enfim, a empresa talvez não tenha tanta condição, talvez não financeira, mas de estrutura mesmo para oferecer para o trabalhador, pode ser. Mas, assim, quando tem uma empresa séria que se propõe a treinar as pessoas, né, e exigir que esses funcionários, né, tratem os clientes com respeito dentro de um padrão, né, quem consegue, né, aquele funcionário que consegue se adaptar e seguir as regras e normas internas, ele acaba gostando. Eu ouço isso. As pessoas falam, eu gosto dessa empresa, ou da empresa tal, X. Por quê? Porque aqui tem organização, porque aqui tem regra, porque aqui tem disciplina, porque aqui a gente recebe treinamento, né? E as pessoas, quando eu às vezes faço uma entrevista, perguntam, por que você quer trabalhar nessa empresa? O que você sabe dessa empresa? Eu conheço fulano que trabalha aqui, que falou isso, isso, isso e isso. Ou seja, as pessoas gostam de regras, gostam de normas, gostam de treinamento, de padrão, de disciplina. Então, esses comerciantes, como ele disse antigamente, ou hoje os empresários, eles precisam trabalhar em cima de treinamento para essas pessoas. Só que treinar custa, né? E aí ele acaba perdendo muito mais, porque ele perde em clientela, ele perde, né, em nome e em uma série de coisas que a gente vê por aí, né? Então, olha só, gente, eu falo, eu cheguei para o cara e falei, eu falei, olha, tem um funcionário, então eu falei, o cara ficou zangado ou não, se prejudiquei ou não o funcionário, mas não pode fazer isso. Não pode falar. Eu falei com o gerente, lógico, né? O gerente não falou com o patrão, mas disse que iria tomar providências. Vagas em aberto, para quem precisa trabalhar, para quem quer trabalhar. Então, nós temos vaga no Greenfruit. Comecei o ano aqui com 20 vagas lá. Foi. Agora eu tenho 6 só, então tá reduzindo, estou conseguindo contratar o pessoal. Então, hoje eu tenho, tudo que eu disser aqui de vaga, pessoal, é uma vaga para cada setor, tá? Repositor de supermercado, repositor hortifruti, fiscal de caixa, açougueiro e balconista. Todas essas vagas, a gente, com exceção da vaga de açougueiro, né, que precisa de experiência, todas as outras vagas não é necessário você ter experiência, né, na área. Então, você pode entregar o seu currículo ou enviar aí para o e-mail que está passando agora no seu vídeo, tá? Quando você enviar o e-mail, você tem que dizer no assunto para qual empresa você quer ou para qual vaga, porque eu vou anunciar aqui outras vagas de outras empresas. Então, para facilitar a minha vida, né, por favor, coloque lá no assunto a empresa para onde você quer que seu currículo seja analisado e tudo mais. E pode, como ela falou, né, não é necessário ir lá na empresa, pode mandar direto por e-mail. Pode mandar por e-mail ou levar na empresa, mas fica muito mais fácil você encaminhar por e-mail o currículo. Está aí, né? na tela, consultoria.vagas@hotmail.com, consultoria.vagas@hotmail.com, é só mandar para lá. Isso. Então, essas são as vagas do Greenfruit. Na União Central, tenho só 2 vagas. Uma vaga para auxiliar administrativo e uma vaga para vendedor, tá? As 2 vagas precisam de experiência na área, tá, gente? Então, mande seu currículo lá. Essa vaga de auxiliar administrativo precisa de uma pessoa com superior, ou em administração, ou em contabilidade, por causa das atividades de trabalho que vão exigir esses conhecimentos, tá? Tem vaga na HG também para vendedor, 3 vagas para vendedores, uma vaga para ajudante de depósito e uma vaga para limpeza.
né? De preferência uma senhora que tem aí trabalhos em casa de família, de repente, pode entregar lá seu currículo, que a gente pode fazer a seleção para contratar para a área de limpeza. E tem também as vagas da JET Comunicação Visual. Continua com uma vaga de serralheiro. Como é difícil achar serralheiro nessa cidade? Muito difícil. Tem uma vaga para serralheiro, uma vaga para atendente comercial interno e uma vaga para vendedor externo. Todas essas vagas, vocês podem mandar o e-mail, o currículo para o e-mail que está ali na tela e a gente vai lá selecionar de acordo com o teu perfil e de acordo com o que você colocar também no assunto. Você coloca lá, quero que o meu currículo seja analisado pela empresa tal, ou currículo para a empresa tal, e aí eu já vou entender o que você está dizendo. Você falou de serralheiro, que é difícil, que serralheiro é uma profissão que é muito difícil você aprender a ser serralheiro. O cara tem que ter talento, porque o cara que é serralheiro mesmo é um artista. Sim. Tem que ter talento para ser serralheiro, como marceneiro, por exemplo. Carpintaria nem tanto, mas o marceneiro tem que ter talento para aquilo ali. É a mesma coisa que o serralheiro. Então, é difícil conseguir bons serralheiros. Os bons estão empregados ou estão trabalhando por conta própria, enfim. Bom, e aí então a gente encerra aqui as nossas vagas. Pode falar já o tema do próximo programa? Pode. Então, no próximo programa, isso. Na semana que vem, na próxima terça-feira, a gente vai tratar a respeito daquelas pessoas que estão meio perdidas, né? Terminaram o ensino médio, ou estão quase terminando, às vezes já terminou o ensino médio há um tempão, ainda não fez um curso superior, mas tem vontade de fazer uma faculdade. Então, quero fazer faculdade, mas não sei que curso fazer. O que eu faço? Então, eu vou trazer aqui algumas opções, algumas dicas para você conseguir fazer essa escolha mais madura, mais acertada, para não gastar nem tempo e nem dinheiro à toa.